Então tá aqui, pessoal. Essas são as etapas do método científico, tá certo? Você precisa saber delas para fazer o seu TCC. E qual é a diferença do curso do meu TCC TAON para os demais? Aqui você vai encontrar organização, direcionamento, feedback e comunidade. Todos esses itens elevados à enésima potência. Então você vai começar a fazer o seu TCC sabendo aonde você está, aonde você vai chegar e tal qual o GPS vai seguir o caminho, o menor caminho para chegar no seu objetivo. Organização, direcionamento, feedback e comunidade. Comunidade é bom demais, a gente trocar ideia, trocar experiências com quem está no mesmo nível que a gente, né? Então, você está coletando dado, o colega também, ele está usando uma técnica, você também pode saber mais do que ele está utilizando. Então, a nossa proposta é essa, tá certo? Organização, então você vai encontrar um curso com todo o conteúdo de forma organizada e didática. Vai encontrar um curso com direcionamento, você vai saber qual passo você vai dar e a hora de dar o passo. Vai ter feedback, vai fazer o seu TCC, nós vamos reavaliar e dar então a devolutiva para você e vai ter comunidade também. Então, essas são os diferenciais para tirar o seu TCC do off para o on. Mas vamos lá, vou mostrar aqui para vocês o conhecimento científico, então as etapas para a gente estabelecer relações de causa e efeito, tá certo? Então tudo começa aqui, ó. Tudo começa com observação. Então, cara, o cientista ele é um cara observador, ele está observando tudo, tá certo? Tudo. Ele observa. Ele é um cara que é muito perspicaz, ele não deixa a coisa passar. Quando o fenômeno aconteceu, ele pescou, tá certo? Ele pescou o meio ambiente, a interação com o meio ambiente e transformou isso em um problema. Lembra que eu falei? O problema é aquilo que move o mundo. A gente move, a gente é movido para resolver os nossos problemas. Feito um problema, estabelecido um problema, eu vou estabelecer uma hipótese, tá certo? Depois faço o experimento, a conclusão chega ao resultado. Vou explicar com mais calma para você entender melhor. Então, ó, da observação, né, como a aluna fez, lá o show da aluna, ela jogou a melancia na água, a melancia desse tamanho boiou, a uva desse tamanho afundou. Ela observou isso e fez uma pergunta. Então, o problema deve ser feito em forma de pergunta, assim como diz lá Descartes, duvide de tudo. Então, ó, duvide de tudo. Por quê? Quando? Onde? Como? Quem? Quando? Tá certo? Duvide de tudo. Então, o seu problema, tudo, o seu TCC, o seu projeto vai começar, ele deve ter um problema de pesquisa em forma de pergunta. Tá certo? Depois de estabelecido um problema, você deve estabelecer uma hipótese. A hipótese é uma resposta suposta e provisória para o problema de pesquisa. Então, percebam vocês que embora haja um método e ele tem etapas, o pesquisador ele vai supor, né? Ele vai supor uma resposta. Então, diz ele, penso que devo seguir por esse caminho. Interessante, você deve colocar a sua hipótese nesse formato aqui, se então ou se é por quê. Vou dar um exemplo para ficar mais concreto aqui, né? Quando eu trabalhei na UTI, a gente recebeu um paciente adulto jovem de mais ou menos uns 30, 40 anos, caiu de uma altura considerável, infelizmente então evoluiu para a morte cerebral. A família então, no primeiro momento, aceitou doar os órgãos, depois rejeitou, depois aceitou e depois rejeitou de novo, e aí infelizmente o paciente teve uma parada cardíaca e evoluiu a óbito, invalidando a doação. E eu pensei, eu observei e pensei, poxa, com tanta informação,
podendo salvar vidas. Por que a família não aceitou a doação de órgãos do familiar? Então, ó, qual o problema? Por que a família não aceitou a doação de órgãos do familiar? E aqui eu posso traçar várias hipóteses, são vários caminhos diferentes para esse fenômeno. Na minha hipótese a família não conhece o protocolo de morte cerebral. Então, eles acham que pelo coração está batendo, a pessoa está viva. Ou a gente pode supor também que por um motivo religioso a família não quis doar os órgãos. A gente pode supor também que famílias com baixa escolaridade tendem a rejeitar mais os órgãos. Percebam vocês que tem várias possibilidades. Assim como um delegado de polícia tem várias linhas de investigação, o pesquisador também tem. Então ele precisa seguir uma linha e seguir um experimento, né? Então, com essa linha tracejada da hipótese, ele parte para o experimento. O que quero com o experimento? Testar a hipótese por meio de um método, tá certo? Testar a hipótese por meio de um método. Aí entra então a questão da metodologia, né? Você vai explicar como o seu trabalho vai ser realizado, tá certo? Justamente para a gente poder verificar as etapas do trabalho científico e gerar mais credibilidade. E depois a gente conclui, né? A hipótese está descartada ou confirmada? Quando uma hipótese é confirmada pelo experimento, aquele conhecimento ganha status de científico. Quando a hipótese é rejeitada pelo experimento, o estudo tem que voltar à estaca zero e partir para outra hipótese, porque aquela ali não se comprovou. Então, o que basicamente você quer com o seu TCC, que você não sabia até a aula de hoje, é isso aqui. É estabelecer relação de causa e efeito utilizando um método científico. Nada mais, nada menos. Mas aí você pode me perguntar assim, Tiago, beleza, sei agora todas as etapas do método científico e como aplicar. Eu consigo fazer qualquer TCC? Eu consigo estabelecer qualquer relação de causa e efeito? E a minha resposta é sim e não. Aí lascou. Como assim sim e não? Claro, pessoal. Utilizando as etapas do método, o caminho vai se clarear, né? Então você vai começar a pensar de forma mais organizada, a mente vai parar de bugar, você vai ficar menos ansioso porque o pensamento vai ficar menos acelerado, né? Nós falamos de ansiedade no TCC com a psicóloga Cristiane Laterça, que foi muito bom também, tá no Instagram, vocês podem acompanhar lá. Então, quando a gente sabe o caminho que vai percorrer, fica mais fácil, né? A gente fica mais tranquilo, menos ansioso e segue de forma mais natural. Mas por que eu digo sim e não também? Porque, assim como o artista, o pesquisador também precisa de criatividade. Precisa de criatividade, né? Precisa de criatividade na hora de formular o problema, na hora de supor uma resposta provisória para o problema de pesquisa. Precisa de criatividade. Claro, tá? E outra coisa também, o pesquisador, ele passa por isso aqui, ó, serendipidade. Vou falar devagar. Serendipidade. Sabe o que significa isso? É aprender as coisas por um acaso. Claro. Por exemplo, olha só, Isaac Newton, vocês lembram como é que ele descobriu a lei da gravidade, formulou a lei da gravidade? O cara estava sentado debaixo de um pé de árvore, caiu uma maçã na cabeça dele. Pô, por que a maçã não caiu desse lado, não caiu do outro? Caiu para baixo. Então, ele supôs que uma força puxa a maçã para baixo. Olha só, eu não estou querendo dizer que o conhecimento científico ele se dá por um acaso, não estou falando isso. Se dá de forma aleatória. Eu só estou falando que quando o fenômeno bater na sua frente, você deve estar preparado para pescar e aqui seguir as etapas.